Bom, nesse espaço estou recebendo aqui o Fernando Fredo, né? Freda. Eu sempre digo que tem um amigo que é o Fredo, e quando vem aqui eu confundo Fredo e Freda. Então, sobre exatamente, Fernando, essa questão que diz respeito à questão previdenciária, a questão dos aposentados, pensionistas e tal. Houve uma decisão aí do Supremo Tribunal Federal em relação ao cálculo, afinal de contas, da pensão por morte, né? Que havia uma discussão, já vem isso aí sendo tratado há alguns anos, mas esta decisão afeta diretamente a questão daquelas pessoas que têm esse direito de pensão por morte. Qual foi essa decisão? Pois então, agora, no último 26 de junho, o Supremo ele julgou a constitucionalidade do novo cálculo da pensão por morte que fora estabelecida pela Emenda Constitucional 103, a famosa reforma da Previdência. Então, por 8 votos a 2, o Supremo ele declarou constitucional a nova regra de cálculo da pensão, que diminuiu significativamente, né, a pensão por morte no Brasil, tanto no regime geral quanto no regime próprio. Mas, Silvio, antes da gente falar especificamente sobre essa decisão, vamos lembrar qual foram as mudanças trazidas pela reforma da Previdência, né, no que tange o cálculo da pensão por morte. Então, agora, a pensão, primeiro a gente fixa um valor base dessa pessoa que faleceu. Se ela já estiver aposentada, então o valor base para o cálculo seria a aposentadoria em si. Caso essa pessoa que faleceu não for aposentada, o cálculo se dá numa possibilidade de a pessoa ser aposentada por invalidez, ou seja, pelas novas nomenclaturas da reforma da Previdência, é a incapacidade permanente. Então, se faz uma hipótese de cálculo para essa pessoa. E o ponto central do julgamento do Supremo é exatamente esse, que é a questão de simular que a pessoa é aposentada por incapacidade permanente. E esse cálculo, ele é bem negativo, no sentido que ele parte de 60% da média dessa pessoa. Do valor da aposentadoria. Do valor dela. Então, tu parte de 60%, se mulher, né, 15 anos, se for homem, 20 anos. Que excederem esses anos, aumenta 2% ao ano. Então, assim, é um cálculo que tu parte de 60%. Se tu for mulher, você tem 15 anos e homem 20. O que exceder desses anos, na mulher do 15 e do homem 20, vai aumentar por ano 2%. Então, já é um cálculo em si mais... Desvantajoso. Então, tu já parte por isso. Aí, depois, tem um percentual das cotas. Então, o valor, ele parte de 50% desse valor. Então, tu parte de 50% e tu ganha 10% percentuais para cada dependente. Então, na maioria das vezes, fica o companheiro, né? Então, geralmente, a pensão dessa pessoa vai ser 60% do que essa pessoa recebia se aposentado e daquele cálculo que a gente falou da incapacidade permanente. Então, assim, por exemplo, digamos que o aposentado recebia R$3.000 de aposentadoria e ele deixa uma companheira. Essa companheira ela vai ganhar R$1.800 de pensão. 60%. 60%. Então, assim, é muito impactante isso, né? E por isso que tem muitas ações, inclusive essa ação direta de inconstitucionalidade que foi levada até o Supremo. A gente tem 2 exceções, Silvio, para que não seja esse 60%. Se a morte desse segurado for acidental, aí sim, a pensionista, se for no trabalho, acidente de trabalho acidental, essa pensionista recebe 100%. Integral. E porventura, o dependente for inválido, deficiente, tanto física, motora, sensorial, ele recebe... Exige custo, né? Que exige um cuidado maior, a integralidade ainda ficou mantida. Mas então, a Confederação Nacional dos Trabalhadores Associados Rurais, a CONTAR, moveu essa ação direta de inconstitucionalidade, que foi finalizada o julgamento virtual agora no dia 26 de junho,
levando esses argumentos que violam o caráter contributivo da Previdência Social e também a proteção digna à família desse segurado, né? E principalmente, né, nessa questão desse cálculo da aposentadoria por invalidez. E esse pedido, em suma, ele pedia a supressão dessa sistemática de cálculo da aposentadoria por invalidez. Aí o relator do caso foi o ministro Barroso. O Barroso, no seu voto, ele reconhece a diminuição significativamente da pensão, mas ele alegou também que agora a pensão não teria um caráter de herança para essas famílias, que as famílias agora têm que se programarem, tanto, né, nessas futuras gerações se programarem, né, no caso de não contar mais com a integralidade dessa pensão. Mas, em suma, ele disse que a linha da constitucionalidade não foi ultrapassada pela reforma, então não teria muito o que se levar na questão da constitucionalidade. Ele também ressaltou alguns pontos que os magistrados não podem, né, meio se meter nas decisões do Congresso, né? Então, ele também trouxe esses argumentos. Exato. Daí ele disse que não, que o legislador, que o poder emana do povo, que o Congresso, eleito pelo povo... democracia. Exato. Então, ele não quis também mudar uma decisão do nosso Congresso Nacional que veio através da Emenda Constitucional 103. Mas, então é isso. Os votos, os vencidos, né, foram os nossos gaúchos aqui, a Rosa Weber e o Fachin, foram os 2 votos contrários, né? Então, por 8-2, infelizmente, no meu ponto de vista, ficou mantida a constitucionalidade do cálculo da pensão por morte nessa sistemática da aposentadoria por invalidez. Então, fica aqui nosso alerta, né? Às famílias, né? Que tem uma programação agora para eventuais óbitos futuros, né? Porque... Tem que se reprogramar. Exatamente. Não tem mais essa de integralidade, a não ser daquelas 2 exceções que eu te comentei no início, né? Mas, então, essa é a decisão muito importante que veio agora no dia 26 de junho e, bom, esse é o nosso lamento, né, sobre essa decisão e, enfim. Tocar para frente, né? Agora, a grande questão que se coloca aqui, eu já nem entro no mérito dessa questão de integralidade, não integralidade ou tal, é que no Brasil, e isso é uma coisa que vem lá desde... o descobrimento do Brasil, né, que foi, na verdade, foi uma coisa que o Cabral nem queria. O Brasil foi descoberto assim, de maneira aleatória. Se perdeu e acabou encontrando o Brasil. Então, desde lá, o que acontece? Quando Pedro Álvares Cabral esteve aqui, ele não veio para colonizar o Brasil, nós sabemos disso. Ele veio para roubar o Brasil. Tanto é que ele não trouxe família e tal. O Brasil começou a ser colonizado por duas raças, digamos assim, duas espécies de pessoas, os alemães e os italianos. Pode ver onde nós temos colonizados, agrupamentos de alemães ou de italianos, há desenvolvimento. Então o Brasil passou a ser colonizado. Cabral veio para usurpar e para nos roubar. A colonização, o verdadeiro Brasil que trabalha, que produz e tal, hoje é nas colônias alemãs e italianas. Prova o contrário, não é? Não tem como provar, é ali que está. Então, o que acontece? Desde lá para cá, desde o descobrimento, nós estamos com essa mazela do roubo, né? Do roubo, da extorsão. Tá? Então, o setor público, essas decisões são tomadas porque o setor público rouba muito, não sabe administrar, é mau gestor e tal. E eu já nem entro nessa questão de coisa, mas do gerenciamento. Essa caixa preta do setor público nunca foi aberta. Então, são questões que temos que discutir. De qualquer maneira, né, eu acho que as pessoas têm que se reprogramar, porque a realidade agora é essa aí, né? É essa. Então, a tese fixada é essa, que é constitucional, o artigo 23 caput da Emenda Constitucional 103, que fixa novos critérios de cálculo para pensão por morte no regime geral e regime próprio, né, da Previdência Social. Então, como o próprio ministro falou, né, agora cabe às famílias se programarem, né, para essa nova realidade. Perfeito. Fernando, um grande abraço para ti, até a próxima semana. Um abraço, meu amigo. Até mais. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já.